Olá, Diego. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, professora? Tudo já? Consegue me ouvir bem? Muito bem. Perfeito. Diego, eu sou a professora Franciane. Sou eu que vou te avaliar hoje. Antes da gente começar, eu vou te passar algumas orientações. Se você tiver qualquer dúvida, a gente esclarece antes da apresentação, ok? Ok. Então vamos lá. Esse processo de avaliação ele é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, você vai ter de 10 a 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Eu apenas vou ouvi-lo e vou fazendo as minhas anotações. 10 é o tempo mínimo, 15 é o tempo máximo, ok? Ok. Para te ajudar na gestão do seu tempo, eu vou fazer duas marcações de passagem de tempo. A primeira, quando faltarem 5 minutos para acabar o seu tempo de 15. A segunda, quando faltar 1 minuto para acabar o seu tempo de 15, ok? Ok. Quando você terminar, você vai informar, você vai dizer que finalizou a sua apresentação, para a gente seguir para a segunda etapa, que é a parte da arguição. Na arguição, eu vou fazer uma pergunta relacionada ao seu tema e você vai ter de 3 a 4 minutos para elaborar uma resposta. A sua nota é a composição dessas duas etapas e assim que a gente finalizar, eu já te passo o seu status e a sua nota, ok? Ok. Alguma dúvida? Eu vou precisar fazer uso aqui dos meus slides e eu estou utilizando esse do meu celular para poder ter uma qualidade melhor da imagem. Tudo bem? Tudo bem, você pode. Então, você não vai conseguir compartilhar, tá bom? Mas você pode utilizar Compartilhar os. não vou. Isso, não tem problema. Pode utilizar os teus slides, pode utilizar tudo que você preparou para a defesa, tá bom? Tá ótimo. Então, vou fazer a abertura oficial da tua banca. Quando eu te desejar boa banca e desligar meu microfone, você pode começar. Tá ótimo. Estamos aqui hoje, dia 21 de dezembro de 2021, às 21h34, com o cursista Diego Rocha Arcaide, RU 33256664, que irá apresentar o seu trabalho intitulado Cosmovisão Cristã para obtenção do grau em Teologia. Diego, te desejo uma excelente defesa, pode iniciar sua apresentação. Eu me chamo Diego Rocha Arcade, sou aluno do curso de Teologia Interconfessional no Polo de Pindamonhangaba, São Paulo, ano de 2021, e o título do meu trabalho é O Desenvolvimento da Cosmovisão Cristã Protestante e dos Valores Bíblicos Absolutos se interpôs ao desenvolvimento da utopia da modernidade e da pós-modernidade no Brasil. O tema central da minha monografia ela está em torno da importância de apresentar a cosmovisão cristã como obstáculo ao desenvolvimento das filosofias que militam contra a fé. Nós chamamos de cosmovisão cristã toda a estrutura de pensamento histórica que inicia-se a partir dos ensinos éticos e morais de Cristo Jesus, bem como do Colégio Apostólico. Então, essa estrutura de pensamento que foi desenvolvida, esse edifício de pensamento, ele tem sido um obstáculo ao desenvolvimento de filosofias que militam contra a fé, de um modo geral. Para contextualizar o tema, o Franklin Ferreira, bem como o Alan Metz, que são dois referenciais muito fortes dentro da minha monografia, eles apresentam a modernidade e a pós-modernidade no Brasil como filosofias que não deram certo, tendo em vista a força cultural que o cristianismo ele tem no Brasil, bem como a fé cristã, que aí eu tenho uma certa dissociação entre ambas as coisas. A fé cristã como a fé ortodoxa e a cultura cristã como esse conjunto de é como se fosse um conjunto de estruturas que se nascem ou que se fundam a partir da fé. Embora se acredite que toda essa estrutura não tenha dado certo, ambas filosofias, se considera que elas geraram um certo tipo de desorganização no âmbito social. E aí há uma necessidade muito clara e evidente de que a igreja ela esteja atenta a essas dinâmicas sociais e possa reafirmar a sua cosmovisão dentro aí da sociedade, a fim de manter as suas crenças protegidas contra esses ataques. O problema da pesquisa ele está em torno de uma questão acho que muito clara,
se a modernidade e a pós-modernidade elas se apresentam como filosofias ideais para a vida e para a sociedade, então por que ela desorganizou a sociedade? Porque o ideal progressista, ele que produzia e prometia uma mudança cultural e uma libertação da sociedade das amarras da então Idade das Trevas, porque essa modernidade, essa pós-modernidade conduziram a sociedade não só a um nível de desorganização no âmbito mundial, mas também conduziram elas a 2 guerras mundiais. Então, claramente se percebe que ambas filosofias mais estão envolvidas e mais estão interessadas em desconstruir a história, desconstruir a cultura, do que organizá-la de um modo geral ou de propor aos homens uma resolução de seus dilemas e propor saídas aí às sociedades. O objetivo geral desse trabalho é mostrar que a cosmovisão cristã ela é uma forma coerente de vida. Ela apresenta uma estrutura que, com certeza, vai conduzir o homem a um destino correto, a um destino bom, a uma transformação social, como já tem sido mostrado, como já tem sido apresentado aí ao longo da história. E que, além disso, ela é uma estrutura segura a se construir uma vida no que diz respeito à moral e à ética na sociedade. Pontos que eu quero apresentar na justificativa do meu trabalho. Primeiro, é um aspecto importante de um filósofo chamado Jacques Derrida. O Jacques, ele propõe o abandono da ontoteologia, ou seja, ele apresenta que não existe nenhum centro transcendente no mundo. Ou seja, então o indivíduo, ele é quem interpreta a realidade, ele é quem dá sentido à realidade. Logo, ele coloca o indivíduo como portador de um tipo de verdade relativa e subjetiva a ele. E temos outro também importante filósofo, chamado Michel Foucault, que ele apresenta que toda construção de pensamento, toda estrutura de pensamento que é imposta pelas estruturas sociais, e aí especificamente a igreja, é uma forma moralmente errada de pensar. Ou seja, impor uma cosmovisão que seja universal, ele apresenta como um tipo de erro moral por parte da igreja. E aí, nesse sentido, ambos filósofos são incoerentes em relação à história, porque eles são infiéis ao fato histórico. Eles abandonam o sentido histórico da realidade a partir da negação dos sentidos. Ou seja, eles apresentam que se todo o sentido da história ele tem que ser dado pelo indivíduo que lê a história. Então, nesse sentido, eles acabam sendo infiéis a todo o contexto da história como um fato. A construção da cosmovisão cristã ela é coerente por 3 aspectos importantes. Porque ela possui fundamentos, ela possui lógica e ela possui suas conclusões. Nos seus fundamentos, ou seja, nos seus axiomas, nas suas verdades, estão fundamentados aí nos ensinos de Jesus, das Escrituras. A sua lógica se dá pela construção que se faz a partir desses ensinos, ou uma outra forma de pensar a lógica cristã, como tem sido visto ao longo dos séculos, é a chamada hermenêutica, que é a forma como se interpreta as Escrituras e se interpreta a realidade a fim de se aplicar as Escrituras aí como um fundamento para a vida. E as suas conclusões, as conclusões da teologia, nada mais são do que o uso dos seus fundamentos por meio dessa lógica, por meio dessa estrutura de interpretação da realidade. Por isso, a construção da cosmovisão cristã ela é importante ser pensada e percebida como uma forma ideal de vida para o homem. Dentro da fundamentação teórica que eu utilizei, eu tenho aí o Franklin Ferreira e o Alan Metz, que são escritores e professores que se dedicaram um capítulo inteiro da teologia sistemática deles para apresentar a importância de uma cosmovisão cristã
diante da oposição das filosofias modernas e povos modernos, mostrando que a visão de mundo do cristianismo ela é coerente. Heber Campos, que também é um escritor e professor, dentro dos seus ensaios sobre essas filosofias, seus estudos sobre essas filosofias, ele apresenta o caráter deletério que elas têm no âmbito social, no que diz respeito à moral e à ética para as sociedades. E ele enfatiza a necessidade de a igreja estar atenta a toda essa dinâmica social e essas mudanças que estão ocorrendo no cenário brasileiro. O outro autor que eu utilizo, que é o Stanley Grenz, ele é professor também e escritor. E ele apresentou historicamente o aspecto dessas filosofias, bem como o seu nascimento, bem como as suas influências e bem como também as implicações que elas causaram no cenário. E ele propõe uma reforma e uma reafirmação dos valores cristãos na sociedade. Wayne Grudem, que é um teólogo, também escritor, ele apresentou e apresenta teologia sistemática como sendo a cosmovisão cristã. E aí ele não está sozinho. Nós temos também, ao longo da história, a Suma Teológica sendo apresentado como sendo a cosmovisão cristã. Nós temos pessoas como Felipe Melanchthon, que é um reformador. Nós temos pessoas como Karl Barth. Nós temos pessoas como Agostinho de Hipona, todos esses afirmando que a teologia sistemática é a cosmovisão cristã. Todos eles, de um modo geral, opõem-se radicalmente à modernidade e à pós-modernidade. E todos esses escritores da minha fundamentação teórica, eles entendem que a cosmovisão cristã é, sim, uma visão de mundo segura. A metodologia que eu utilizei para fazer a construção dessa pesquisa é bibliográfica. E eu utilizei autores que são próprios do momento histórico, ou seja, autores que foram influenciados pelo momento da história, estão participando da história, e a partir do momento que eles receberam essa influência, eles viram a necessidade de se produzir teologia que fale exatamente desses temas. Em relação às considerações finais do meu trabalho, percebeu a necessidade de a igreja participar mais efetivamente da cultura, sem perder os seus princípios, a necessidade de o teólogo utilizar-se como método de apreensão outras ciências, tais como a filosofia e a sociologia, como forma de compreender a sociedade, como um método. Também a necessidade de a igreja se empenhar no conhecimento da verdade das escrituras, que é aí um ponto negativo em relação à igreja, a forma como a igreja tem se comportado diante aí das mudanças sociais que são próprias e são consequências aí da atuação dessas filosofias no cenário. Os referenciais que eu utilizei foram Gideon Freire Alencar, Heber Campos, Miller Erickson, Frank Ferreira e Alan Metz, Stanley Grenz, Wayne Grudem, Charles Rod e Weber Marx. Está finalizada a minha apresentação. Obrigada, muito obrigada, Diego. É bem complexo, né, a teologia, fazer uma pesquisa quando está muito próximo da fé, que é algo que a gente não mensura, não organiza, né? Então, fiquei bem feliz de ver que você apresentou uma estrutura de um artigo científico, que você fez pesquisa, você foi a autores, inclusive ao Michael Foucault, que é um autor que foge um pouco do campo da religiosidade, apesar de discutir, e eu só fiquei com uma dúvida na seguinte questão, tá? Então, você está defendendo que a cosmovisão ela é uma visão segura e que ela repudia a pós-modernidade, é isso? O aspecto moral e filosófico proposto pela pós-modernidade. Modernidade a pós-modernidade. Perfeito. Então, a minha pergunta para você é no seguinte sentido: eu quero agora que você pegue, analise todo o teu percurso, né, acadêmico, não só o que você utilizou para fazer o teu artigo, e me diga o que você sai desse curso
que você pode, né, dizer assim, olha, isso eu aprendi e isso vai fazer uma diferença a partir de agora na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Quero que você elenque um desses elementos e apresente para mim. Pode ser? Pode ser. Vai lá. O estudo da teologia que foi realizado nesse período, ele me deu elementos o suficiente para que eu possa fazer uma leitura mais aprofundada da realidade, no que diz respeito à história, no que diz respeito à fé. Embora haja uma dificuldade de desassociar ambas as coisas, a fé ela acontece dentro da história, a fé ela se desenvolve dentro da história, e ao longo da história se produz teologia. Então, a partir do conhecimento histórico que eu adquiri a partir desse curso, a partir do conhecimento filosófico que eu adquiri a partir desse curso, a partir do conhecimento sociológico que me ajudou a partir desse curso a analisar os aspectos sociais que diz respeito à religião, aspectos filosóficos que diz respeito à religião, aspectos históricos e aspectos mais voltados às escrituras, eu tenho elementos o suficiente, ou tenho aí um princípio de elementos que vão me ajudar a fazer uma leitura da realidade e poder, de alguma maneira, instruir as pessoas aí que me ouvem no dia a dia na minha congregação. Perfeito, Diego. Muito bom mesmo. Muito boa a sua apresentação, muito boa a sua resposta. Eu tenho 4 critérios, tá, que eu utilizo para poder te avaliar. Desses 4 critérios, você atingiu nota máxima em todos eles. Então, você está aprovado. A tua nota é 100. Parabéns pela defesa. Essa defesa nada mais é do que o resultado de uma dedicação, né? Ninguém faz um trabalho do nada. Então, ficou muito boa e eu espero realmente que você tenha tido um percurso no curso tão bom quanto a sua defesa, tá? Porque você foi muito bem. Então, você está aprovado, a tua nota é 100. Parabéns, então, pela conclusão do seu curso, pela conclusão aqui da defesa. Eu vou fazer a leitura da ata de encerramento, tá? Encerramos às 21 horas e 49 minutos do dia 21 de dezembro de 2020 a defesa do cursista Diego Rocha Arcaide, RU 33256664, estando mesmo aprovado, obtendo nota 100 em seu trabalho de conclusão de curso, Diego. É isso. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Aproveito para te desejar boas festas de fim de ano e que 2022 venha repleto de boas novas e que possa, né, que a gente possa colocar em curso aqueles planos que tivemos que postergar e possamos planejar outros cursos. Tá joia? Tá joia. Muito obrigado e um grande abraço, boas festas, obrigado por tudo. Obrigada eu, até uma próxima. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. O que eu faço para terminar?